Olá, pessoal, bom dia. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais este webinar promovido pela ABB. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pela presença. Meu nome é Ana Paula. Para quem não me conhece, eu faço parte do time de comunicação e marketing da ABB e tenho acompanhado vocês nessa jornada, que são os webinars que temos promovido. Esse especificamente é sobre o gerenciamento de ciclo de vida dos investidores de frequência. Nós tivemos alguns webinários dedicados a esse assunto para motores e dessa vez, a pedido de vocês, estamos fazendo um webinar referente aos nossos drives, né, aos nossos investidores de frequência. Gostaria de passar algumas orientações antes da gente iniciar a nossa apresentação. A primeira delas é que esse webinar ele está sendo gravado e ele será utilizado pela BB posteriormente para divulgação. E vocês receberão um link com essa gravação amanhã por e-mail, juntamente com a apresentação realizada. Antes de passar a palavra para o Douglas, eu gostaria apenas de dar alguns recados, alguns lembretes, na verdade, né? Todo webinar a gente tem pessoas novas participando, e para a gente é uma satisfação poder relembrar e falar um pouquinho da ABB, da nossa empresa, da sua história. A ABB tem mais de 130 anos de atuação, sendo 108 anos deles dedicados ao Brasil. Então, a marca ela tem presença em todas as regiões, em praticamente todos os estados, como vocês podem ver aí pelo mapa. Ela está presente em vários fatos, né, que colaboraram para a industrialização do país. Então, sempre que vocês precisarem, a ABB tem uma solução para o seu negócio, para otimizar a sua performance, a produtividade do seu negócio, com a máxima eficiência. E hoje nós somos divididos em 4 negócios, né? O primeiro deles é a eletrificação, automação industrial, robótica e automação discreta, e Motion. Motion é a área responsável pelos motores, inversores, os geradores, e pela parte de automação também, PLC e HM. Ao final do webinar também eu vou colocar uma pesquisa se você deseja ser contactado por um especialista da ABB, para você selecionar que o nosso time ele entrará em contato com você, ok? Douglas, tudo certo aí? Podemos começar? Como é que está seu áudio? Se quiser liberar sua câmera, eu vou te passar o controle. Olá, bom dia. Consegue me escutar? Sim, te escuto perfeitamente. Ok, perfeito. Podemos iniciar então? Podemos, Douglas. É só compartilhar sua tela. Obrigada. Tá ok, então. Perfeito. Bom, pessoal, bom dia. Enquanto eu inicio aqui o compartilhamento da tela, gostaria aí mais uma vez de agradecer, né? A Ana já fez os agradecimentos, a breve apresentação, né? Mas gostaria de agradecer essa oportunidade, né? Gostaria de agradecer a todos que estão participando desse tema que é super importante. Aí esse webinar vem tratar do gerenciamento do ciclo de vida de inversores de frequência, com foco aí em manter realmente os ativos funcionais. Então, inicialmente aqui eu vou falar um pouquinho, vou me apresentar, falar um pouquinho sobre a minha história aqui na ABB, que já estão completando aí 9 anos. Tenho aqui alguns dados sobre a minha formação e os meus dados de contato também. Tem um QR Code aqui na tela, fiquem à vontade para fazer a leitura desse QR Code utilizando o celular de vocês, que os dados vão diretamente aí para a agenda de vocês. Então, atualmente, eu atuo como engenheiro de aplicação na área de Service Drives, né, que tem tudo a ver a parte de service, né, com essa parte de gerenciamento de ciclo de vida, manutenção preventiva. Vou falar brevemente de manutenção preditiva também. Enfim, vou avançar um pouquinho. A gente sempre, no início, a gente escolhe uma área da ABB para mostrar um pouquinho para os nossos participantes. Eu escolhi a parte do laboratório para mostrar algumas fotos para vocês, para aqueles que não conhecem, né, que não tiveram a oportunidade de visitar a nossa empresa. Eu coloquei algumas fotografias do nosso laboratório, né, as pessoas aqui fazendo o reparo do drive, né, as bancadas, a nossa área de lavagem. Alguns drives chegam lá bastante sujo, danificado, então é feita uma desmontagem completa. A gente costuma dizer que dentro do nosso laboratório a gente faz uma reconstrução do drive. Então é feita uma lavagem na parte mecânica, entra aqui na estufa, todos os circuitos eletrônicos passam por uma lavagem também ultrassônica e tem uma estufa apropriada para ele. E por fim, após o reparo, é aplicado um teste de carga, onde
o drive ele é submetido até 150% da capacidade dele e a gente devolve o equipamento 100% funcional. E aqui mais uma imagem aí do nosso ambiente de laboratório. Então, só para vocês conhecerem, aqueles que tiverem a oportunidade um dia de enviar o equipamento ABB para fazer um reparo, vocês também têm a possibilidade de acompanhar o teste final do equipamento para fazer a validação, né, de que o equipamento está funcional e será entregue aí 100% funcional para vocês. Tá? Então, pessoal, a agenda do dia de hoje, né, nós teremos aqui 45 minutos para falar sobre alguns temas. O nosso foco é falar sobre uma ferramenta chamada ABB Ability Lifecycle Assessment, que é o LCA. Para que nós possamos entender bem o LCA, eu coloquei alguns conceitos preliminares aqui para a gente desenvolver. Primeiro, para conhecer, né, a família de drives ABB e um pouquinho sobre o ciclo de vida dessas famílias de drives que nós temos aí no mercado. Falar um pouquinho sobre o cronograma de manutenção preventiva. Aí eu vou mostrar para vocês aqui como a gente faz o gerenciamento de base instalada. Todo o equipamento que ele é fornecido para qualquer cliente no mundo, né, qualquer cliente no mundo, a gente tem a rastreabilidade desse equipamento e a gente consegue identificar todos os componentes que estão instalados nesse equipamento. Então, a gente tem uma rápida atuação quando é necessário ir a campo, quando é necessário fazer um reparo em laboratório. Então, a gente tem uma rastreabilidade até do parafuso que foi utilizado nesse equipamento. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa rastreabilidade. Vou falar um pouquinho também, bem brevemente, sobre o acesso remoto, que é feito através de um equipamento chamado NETA 21. E aí a gente tem o que a gente chama de Condition Monitoring, e o conceito de manutenção preventiva, ou seja, eu vou atuar quando o equipamento começa a me dar sinais de que algo de errado está acontecendo ou possa vir a acontecer. Aí já é um conceito de preditiva. É bem breve, né, mais para conhecimento mesmo, porque a gente também tem alguns webinars que tratam especificamente desse monitoramento remoto e que estará disponível para vocês também fazerem, visualizarem estes webinars que já foram executados aí há algum tempo atrás. E aí, finalmente, chegaremos aí no ABB Ability e o Lifecycle Assessment. Nesse primeiro momento, vamos falar então da família de drives ABB, vamos conhecer um pouquinho dos drives, um pouquinho sobre o ciclo de vida e o cronograma de manutenção preventiva. Já vamos entrar aqui na questão da manutenção preventiva. Pessoal, a família de drives ABB, ela é enorme, né? Enorme. E atualmente o que a gente chama de drives ativos, né? Ativos, eles são segregados em algumas famílias, e aí embaixo dessas famílias tem uma série de modelos de inversores de frequência, cada um, né, projetado para uma determinada aplicação. Então, temos aqui alguns exemplos, né, os drives de propósito geral, né, aqui na imagem a gente tem um ACS 580, nós temos também a família microdrives, que são para pequenos acionamentos aí de bomba, ventiladores, aplicações mais simples, né? Machinery drives, esses já têm um foco aí em fabricantes de máquinas específicas de plástico, pode ser de qualquer papel, qualquer indústria aí, né, tem esse foco de OEM, que a gente chama, né? Os industrial drives, que são drives industriais, são drives de maior potência, ele atende também um range de potências menores, mas ele já vem com diversos recursos aí, né? Ele tem uma lógica adaptativa, tem aí uma espécie de um mini PLC integrado nele, que a gente pode fazer a configuração via CodeSys, né? E aí ele tem recursos bem mais avançados e são drives mais robustos, né? Para aplicações mais robustas, indústrias de mineração, siderúrgica, papel e celulose, dentre outras. E os específicos, que são os drives aí para aplicações específicas como ventilação, como água e esgoto, e finalmente os legacy drives, né? Legacy drives são aqueles que não são mais ativos, são aqueles que não são mais produzidos em série, que eles já entraram em outra fase do ciclo de vida dele, seja clássico, limitado ou até obsolescência, e aí é onde a parte de serviços atua fortemente.
No próximo slide a gente vê, eu expandi um pouco aqui só para a gente ver alguns modelos que tem abaixo dessas famílias, dos drives de propósito geral, os industrial, specific, machinery, né, os industrial machinery drives, até software starters também, tá, fazem parte do nosso portfólio. E aqui eu coloquei também a linha de DC drives e medium voltage. Nesse slide que estará disponível para vocês também, tem os links para vocês acessarem, eu vou mostrar aqui também para vocês acessarem a página da BB, onde vai estar todas essas famílias, tá bom? E aí já entrando um pouquinho agora, pessoal, na questão de life cycle, né? Feita essa breve apresentação da família de inversores de frequência, seja qual for o inversor de frequência que você tem aí instalado na sua planta, que você já atue, que você conhece, que você esteja conhecendo agora, existe no mercado, muitas vezes conversando com os nossos clientes, existe um equívoco no mercado, que às vezes a gente acha que pelo fato de o inversor de frequência ter parado de ser fabricado, né, parou, cessou a fabricação em série, ele se torna obsoleto. Quando de fato não é isso que ocorre, tá, pessoal? O que ocorre de fato é que ele passa para o próximo ciclo de vida dele, que no caso seria o clássico. Só depois de algum tempo ele passa para o limitado, e depois de mais um tempo no limitado ele vai realmente para a obsolescência. Cada fase do ciclo de vida do inversor de frequência, a gente tem serviços específicos que a gente vai dedicar a esse inversor para garantir a continuidade operacional até o fim de vida útil dele. Então, eu coloquei aqui em valores aproximados, né, medianos, quanto tempo, mais ou menos, cada inversor de frequência se permanece, né, em cada fase do seu ciclo de vida. Então, eu tenho aqui na fase ativa um inversor que acabou de ser lançado, fica ali de 5 a 10 anos nessa fase ativa. Quando ele cessa a fabricação, que ele passa para a fase clássica, ele ainda tem um longo período onde nós fornecemos as peças de reposição. Depois ele vai para a fase limitada, onde a gente fornece aquilo que temos em estoque. O que não temos em estoque não há mais fabricação. E aí passou o tempo do limitado, ele realmente vai para a obsolescência, onde a gente sugere aí que seja feita a substituição do equipamento por um equipamento novo, né, um equipamento ativo, que a gente também já não faz mais, não presta mais serviços. Eu coloquei aqui algumas informações sobre os serviços que são prestados em cada fase do seu ciclo de vida. Então, basicamente, o ativo, né, existe a produção em série, tem completo range aí de fornecimento de peças e módulos. Os clássicos a gente já vai fornecer aqui, vai focar no fornecimento de peças de reposição. Existe nos primeiros anos ainda o fornecimento de módulos completos, mas ele cessa depois de um determinado período, né, de acordo com a estratégia da BB, e a gente continua fornecendo as peças sobressalentes. O limitado, então, aí a gente já não fabrica mais as peças sobressalentes nem os módulos, mas continuamos fornecendo aquilo que há em estoque. E, finalmente, o obsoleto, que aí já não há mais serviços garantidos para ele, né? A gente recomenda a substituição. Falando um pouco sobre a questão da manutenção, por que a manutenção é importante, né? A gente tem um gráfico aqui que indica uma linha do tempo e a performance do drive. Então, aquele drive que ele é instalado e ele é feita a manutenção periodicamente, de acordo com a recomendação aí do fabricante, a tendência é que ele se mantenha operacional. Agora, se você tem um drive que você instala e não toma os devidos cuidados com ele, aí de repente ele pode inclusive estar num ambiente de elevada temperatura, umidade ou até sujidade também, pode haver ali uma degradação dos seus componentes eletrônicos, até mecânicos também, com corrosão. Existem ambientes que estão expostos a gases corrosivos, né? E aí pode haver uma degradação e ele vai tendo um envelhecimento. Com o passar do tempo, esse envelhecimento pode causar uma falha, e se você simplesmente efetuar o reparo do seu equipamento, ele vai se tornar operacional, mas a linha de envelhecimento continua progredindo, e em algum momento ele vai falhar novamente, e você atuando simplesmente no reparo, você vai ter ali um equipamento já bem degradado, né, e que talvez não consiga chegar
ao fim de vida útil planejado dele, né? Já atuando na manutenção, seja ela preditiva ou manutenção recomendada no nosso cronograma, né, preventiva, a tendência é que você tenha sempre um equipamento operacional aí, impactando o menos possível na sua operação e no seu business. Somado a isso também, depois de um tempo de operação, a gente tem as opções de oferecer aí um upgrade, um retrofit, né? Então, de repente, o seu equipamento ele já tem uma certa idade, entrou aí na fase clássica ou limitada, a gente tem como substituir esse equipamento por uma série nova que está substituindo ele aí no mercado, e a gente chama isso de retrofit. E aí você pode manter toda a estrutura do seu painel, né? A gente faz um estudo para oferecer esse serviço para você. Então aqui eu coloquei também algumas observações sobre o que são ações preventivas, as manutenções preventivas e também o que é o retrofit. Que é isso que eu acabei de detalhar aí para vocês, aqui está um pouquinho mais sintetizado. O ciclo de vida, né? Eu falei sobre o ciclo de vida do drive, mas aí pode bater de repente a dúvida, poxa, eu tenho aqui um drive instalado na minha planta, na indústria, mas qual que é o ciclo de vida que esse drive está no momento, né? Para que eu já possa até tomar alguma ação de repente, fazer a manutenção preventiva dele, comprar a peça sobressalente, fazer a aquisição. Será que ele está indo para limitado? Será que eu vou ter dificuldade de encontrar essas peças? Então, coloquei alguns exemplos aqui, tá, pessoal? Mas vocês podem encontrar esses documentos que eu vou abrir aqui e alguns links que eu vou deixar disponíveis para vocês também na página da ABB, tá? Então, aqui eu peguei como exemplo um Industrial Drive, o ACS 800. Esse drive, né, ele já está na sua fase clássica. E aí, esse documento bem sucinto, né, ele indica quando cessou, ele fala qual que é o status atual do drive, ele cessou a fabricação em 2017 e ele se encontra aí atualmente no seu ciclo de vida clássico. Tá, Douglas, tem uma previsão de quando que vai fazer a mudança para a fase limitada? Ele já indica aqui também, tá? Então, ele vai se manter aqui na fase clássica e o planejado é que ele se mantenha nessa fase até 2029, quando aí, então, ele vai passar para a fase limitada. Existe, inclusive, pessoal, isso aqui é estratégico, né? Menos que isso, não será. A ABB não vai adiantar esse prazo, mas pode acontecer dela postergar. Estrategicamente, ela vai analisando o mercado. Existe aí uma gama de clientes que realmente, quando se acostuma com o equipamento, ele quer continuar com aquele equipamento, ele não faz questão de substituir por uma nova tecnologia, porque o equipamento está atendendo bem, né? E aí, é claro que de acordo com o estudo, análise de base instalada, isso pode até se postergar. Mas, a priori, a ABB já informa qual que é a previsão. Antecipar ela não vai, mas pode acontecer de postergar. E aí você tem, inclusive, a possibilidade de manter o seu equipamento ali por mais tempo, né, operacional e com a garantia de fornecimento de peças. Né? Aí a gente dá algumas recomendações, né, e informa aqui quais os serviços que nós estamos ofertando ainda para esses equipamentos. Então aqui é só um exemplo, né, quais as famílias que são aplicadas, esse life cycle aqui, no caso, né? Se eu precisar, por exemplo, eu tenho um outro drive, o ACS 550, o DCS 800, né? Cada drive vai ter aqui o seu life cycle. Então, esse é o primeiro documento que eu queria mostrar para vocês. O outro seria o cronograma de manutenção preventiva. Eu tenho um drive, mas eu não sei quando eu tenho que fazer a manutenção preventiva dele. Tão pouco o que eu tenho que trocar nesse drive. Então, seguindo aqui na linha do ACS 800, eu baixei o cronograma de manutenção dele. Eu tenho aqui uma legenda que me indica que a letra I, ele indica que seja feita uma inspeção. O P, que seja executada uma inspeção e, se necessário, né, através de medições ou uma detecção visual, audiovisual, inclusive, fazer a substituição. E o replacement, que seria realmente quando é recomendado fazer a substituição do componente. Então, vou pegar aqui no primeiro exemplo, eu tenho aqui
o ventilador interno do drive, né? Eu destaquei ele aqui. O ventilador interno do drive. Quando que eu sei que eu tenho que fazer a substituição desse ventilador? Então, ele primeiro me indica aqui qual que é o modelo do drive, né? A CS800, o 01, 04, 11, 31, que é a família dele, né? E quando eu tenho o ventilador interno, quando é recomendado fazer a substituição? A cada 3 anos. É o ventilador que faz ali a refrigeração da parte da eletrônica. Então, no terceiro ano de uso, no sexto, no nono, no 12º, é recomendado fazer a substituição. Isso de acordo com o cronograma, né? Agora, se eu tenho aqui aquele drive que tem de uma potência maior, que eu tenho ali o ventilador que faz a refrigeração do circuito de potência. Então, a recomendação aqui é que no terceiro ano seja feita uma inspeção, e aí, como eu disse, essa inspeção, você vai detectar ali se tem algum tipo de contaminação, ruído, vibração, e se você julgar necessário, já é recomendado fazer a substituição. Se ele tiver uma boa condição climática, de sujidade, ruído, uma condição boa de funcionamento, então a gente recomenda que seja feita a substituição somente no 6º ano. Então aqui é o cronograma completo do equipamento, onde você pode aí, acompanhar e fazer a sua programação, né, de acordo com cada equipamento que você tiver. Seguindo adiante aqui, pessoal, eu trouxe também algumas notas de manutenção. Essas notas de manutenção, elas indicam aí, elas mostram, explanam, né, melhor dizendo, por que você tem que fazer a substituição dos componentes. Então, a substituição do ventilador, por que é feito, né? Então, tem uma explicação aqui do limite de horas que o fabricante do ventilador recomenda que seja feita a substituição. Os circuitos eletrônicos, por que eu tenho que fazer a substituição dos circuitos eletrônicos? Eu tenho aqui uma recomendação também, né? O que ocorre com os circuitos eletrônicos com o passar do tempo, com umidade, com oxidação, questão dos capacitores que vão envelhecendo. E aí eu tenho aqui a explanação do porquê, né? O que motiva aí a ABB recomendar essa substituição, tá? Banco de capacitores, né? Tem aqui um diagrama do equipamento, indicando aonde estão os bancos de capacitores e o que ocorre com o passar do tempo, né? Estufamento, vazamento, degradação, né? E por que você tem que fazer a substituição. Então, uma breve explanação aqui indicando esses documentos, eles explicam bem aqui o porquê que você tem que fazer essa substituição. E deixei aqui para vocês também os links onde vocês vão poder acessar as famílias de drives ABB, AC, DC, média tensão, baixa tensão, e onde vocês vão encontrar aí esses documentos que eu estou exibindo aqui. Cada documento para seu respectivo modelo. Está disponível para vocês também aqui no link. E a biblioteca, né, onde eu encontro também essa documentação? Na biblioteca de documentos da ABB. Basta clicar, para os primeiros usuários você faz aqui um login e você vai fazer uma busca de acordo com o produto que você está desejando encontrar aí o documento dele. Avançando um pouco, eu vou mostrar como é que a gente faz o gerenciamento da base instalada de drives. Então, esses drives que eu vendi, ele foi vendido para algum lugar aí do mundo, né? No caso, a nossa fábrica, a gente tem uma fabricação local aqui no Brasil e tem a fábrica na Finlândia, né? Eu exemplifiquei aqui utilizando a nossa fábrica na Finlândia, né? O equipamento ele vem para o Brasil, ele pode vir para a ABB, posteriormente para o nosso parceiro e, por fim, para o cliente final. E aí a gente precisa ter uma rastreabilidade desse equipamento para saber aonde ele está e, no momento apropriado, né, a gente atuar. E a gente normalmente, quando a gente vai para campo para atuar em um equipamento, através do número de série do equipamento, a gente já sabe qual que é a constituição desse equipamento e como nós vamos atuar nele. Então, eu peguei aqui um número de série como exemplo. Essa aqui é a cara da ferramenta que a gente tem internamente na ABB. Normalmente é a ABB que utiliza e os parceiros homologados também têm acesso a essa ferramenta. Onde a gente vai acessar o detalhamento, né? Aqui, nesse caso,
está ocultado os dados aqui do cliente final. Bom, eu tenho aqui então as informações do modelo do drive, quando ele foi fabricado, quando expirou a garantia, quando vai ocorrer aqui o próximo serviço de manutenção preventiva. Eu posso acessar inclusive todos os componentes desse drive. Esses que estão em vermelhinho aqui já são aqueles que foram substituídos, né? Esse drive aqui eu detectei que eu consegui constatar que ele foi fabricado em 2008. Eu posso verificar aqui que ele já passou por uma manutenção, onde alguns equipamentos, alguns componentes eles já foram substituídos. E aí, uma vez que ele passa pelo laboratório da ABB, é registrado que foi feita a substituição desses componentes, né? Criando assim um histórico dele, né? Serviços, existe aqui a recomendação de serviços e peças sobressalentes. Então, se você tem um equipamento, olha, o que a ABB recomenda que eu tenha aqui de sobressalente, quais os serviços de manutenção preventiva que você recomenda que eu execute. Então, a gente já tem isso aqui automaticamente gerado pela ferramenta. Então, só para vocês terem uma ideia, né, isso aqui vai servir de embasamento para quando eu mostrar para vocês a ferramenta que faz o gerenciamento do ciclo de vida. Para vocês terem uma ideia, essa ferramenta aqui é que alimenta o nosso LCA, que é a ferramenta que faz o gerenciamento do ciclo de vida e as recomendações de manutenção preventiva. Falando um pouquinho sobre monitoramento remoto, pessoal, nós temos aqui o NETA 21, e aí a gente já entra num conceito de manutenção preditiva, né? O que seria a manutenção preditiva? Eu acompanho o funcionamento do meu equipamento e ao invés de seguir o cronograma de manutenção, que é simplesmente uma tabela, essa tabela que eu mostrei para vocês indicando qual a periodicidade que eu tenho que trocar determinados componentes, ao invés disso, eu vou acompanhando o funcionamento dele e eu vou ali detectando se existe alguma tendência de falha no componente. Por exemplo, existe a recomendação de substituição do ventilador a cada 6 anos. Porém, se eu estou monitorando o equipamento, né, se eu estou monitorando o meu inversor de frequência, deu 6 anos e ele não me indicou nenhuma oscilação de temperatura, ele está trabalhando perfeitamente bem, e nas inspeções que eu faço também não há indicação de vibração, ruído, sujidade, por que então eu vou fazer essa substituição com exatamente 6 anos, sendo que eu posso postergar? Então, fazendo esse monitoramento remoto, eu tenho, não só remoto, pode ser local também, mas eu tenho aquisição de dados que vão me dar embasamento para eu antecipar ou postergar uma determinada manutenção. Se eu tiver ali, antes dos 6 anos, uma tendência de elevação de temperatura, por exemplo, eu tenho que investigar. Houve alguma mudança no meu processo? O meu motor pode estar com algum problema? O meu inversor está aquecendo por qual motivo? Pode ser algum problema no meu ventilador. Então, aí eu vou atuar preditivamente, eu posso antecipar essa substituição. E aí, esse equipamento aqui é o que vai promover esse monitoramento remoto e esse tipo de trabalho aí focado em manutenção preditiva e também te ajuda aí no caso de alguma falha, né? Ocorreu alguma falha, eu tenho uma rápida atuação para resolver o problema. Então esse daqui é o NETA, né? O equipamento que vai conectado ao inversor, e aqui eu tenho uma breve estrutura, né, didática para a gente entender como é feito essa conexão, né? Eu posso conectar os equipamentos no NETA e o NETA é que vai enviar os dados aí para a internet para que eu possa fazer esse monitoramento e a tratativa desses dados, com emissão de relatórios e tudo mais. Existe aí um webinar específico tratando deste NETA 21 e das conexões aí remotas, de monitoramento remoto, tá? Aqueles que tiverem interesse também vão poder ali assistir nos links que a gente vai mandar. Finalmente, pessoal, a gente chega aqui no ABB Ability, né? Então, a gente conheceu um pouco da família, falou um pouquinho de manutenção preventiva, ciclo de vida, e aí, tudo isso que a gente viu, ele vai se somar, e aí vai trazer essas informações para a gente na ferramenta chamada LCA, que é o Life Cycle Assessment. Aqui eu tenho uma breve animação, e aí eu vou exemplificando aqui para vocês o que seria esse LCA, né? Eu vou mostrar a ferramenta, mas inicialmente, para que a gente possa executar o LCA, o primeiro passo seria realmente levantar os dados. A gente vai até a planta do cliente, faz um levantamento de dados de base instalada, e
com os dados que a gente levantou, a gente vai criar aí um relatório, vai registrar esses drives na ferramenta, e essa própria ferramenta já vai indicar para a gente qual que é o ciclo de vida atual do equipamento, e também já vai passar para a gente uma lista com as recomendações de kits de manutenção preventiva que a gente deve aplicar nos próximos anos, e as peças sobressalentes recomendadas para que o cliente tenha, para um eventual falha, algum eventual problema, ele ter uma atuação rápida e causar o menos impacto possível ali na operação. Então, ele até comenta aqui, né, que a gente levanta os fatos, toma as decisões e parte para a ação. E como que a gente faz isso, né, pessoal? Vamos conhecer um pouquinho sobre a ferramenta agora. Como é essa ferramenta, qual o aspecto dela, o que a gente tem de vantagem de utilizar essa ferramenta. Então, ele emite também automaticamente alguns relatórios que eu vou mostrar para vocês. Mas vamos lá, vamos acessar essa ferramenta para a gente conhecer um pouquinho melhor ela, né? Essa aqui é a página principal da ferramenta. A gente, normalmente, quem utiliza é a ABB e os seus parceiros, havendo a possibilidade também do cliente utilizar essa ferramenta. A gente pode liberar a utilização da ferramenta para o cliente final. E aí, o que ele traz de vantagem aqui para o cliente final? Eu vou pegar aqui uma base, pessoal, um cliente genérico, aqui eu vou pegar a Vale, no caso. Essa planta da Vale é uma planta que a gente tem aí diversos inversores de frequências instalados, né? Eu suprimi uma série de informações dessa planta, tá? Até por questões de privacidade aí do cliente, eu suprimi uma série de informações. A ferramenta ela mostra, inclusive, valores de aquisição, mostra o quanto você vai investir nos próximos anos. Então, eu fiz eu suprimi essas informações para a gente focar aqui mais na parte técnica mesmo, tá? Então, pessoal, uma vez que eu vendi o equipamento, eu tenho o modelo e o número de série, eu faço o registro naquela ferramenta chamada Drive Storage Base. Essa ferramenta, ela tem todo o histórico e toda a lista de material que foi utilizada neste equipamento, neste inversor de frequência. E aí esse Storage Base ele vai disponibilizar para essa ferramenta que eu estou mostrando para vocês aqui agora, o LCA, quando o equipamento foi fabricado, a lista de material, a recomendação de sobressalentes, para que essa ferramenta formule num documento, num report, o que é interessante que o cliente tenha de sobressalente e quais as decisões que ele tem que tomar nos próximos anos, inclusive de acordo com o histórico de serviço que foi executado no inversor de frequência. Então, vamos lá. Eu tenho aqui alguns inversores registrados nessa planta e eu tenho os modelos aqui. Um inversor de média tensão, a CS1000, um inversor de baixa tensão, a CS800. E aqui a gente começa a ver algumas composições de cores, né? Se vocês lembrarem, essa cor azul, ela remete ao ciclo de vida ativo do drive. Então, olhando aqui, eu já sei que esse drive ele é ativo. E eu tenho aqui também uma orientação, né, nessa ferramenta. O azul é ativo, o amarelo clássico, vermelho limitado e o preto obsoleto. Então, eu já começo a ter, uma vez que eu registrei o drive aqui nessa ferramenta, eu começo já a ter uma ampla visualização e rápida, né, visualização também, de qual que é o status do ciclo de vida do meu equipamento, que está lá na minha planta. Então, eu tenho aqui alguns equipamentos em fase ativa, outros na fase clássica, e ele já me indica esse equipamento aqui, por exemplo, o CS804 de 28 kVA, é um equipamento bem pequenininho, bem para aplicações mais simples. Ele vai mudar o ciclo de vida dele em 2025. Então, aqui ele já me sinaliza, olha, antes de 2025, né, é importante que você faça a substituição desse drive, ou já comece a planejar a substituição desse drive, porque a partir de 2025 ele vai estar na fase limitada, e daí em diante cai naquela situação da ABB fornecer aquilo que a gente ainda tem em estoque. O que não existe mais em estoque, a gente não fabrica. Porém, até lá, você tem todo um range de peças sobressalentes que podem te atender em uma eventual necessidade. Essa ferramenta também, ela já vai mostrar aqui, quando é recomendado, fazer as manutenções preventivas
Então aqui eu tenho, por exemplo, no caso desse drive, uma indicação de que em 2020 é recomendado fazer a manutenção preventiva de 3 e de 6 anos, né? A manutenção preventiva de 3 anos, ela é a cada 3 anos, tá, pessoal? Não é fazer no terceiro ano e depois não fazer mais. É a cada 3 anos. Então, eventualmente, a manutenção de 6 anos, ou a de 9, ou a de 12 anos para algum equipamento, elas vão casar, vão cair ali no mesmo ano, a recomendação dessa manutenção preventiva. Se eu tenho, por exemplo, um histórico de manutenção nesse drive, vamos supor que aqui em 2018 ocorreu a substituição de um IGBT. Eu posso registrar isso na minha ferramenta. Então, eu posso colocar a data que ocorreu e o que ocorreu, o tipo de manutenção. Eu fiz uma inspeção, ocorreu uma falha, eu fiz a manutenção de 9 anos, foi um reparo em garantia. Eu posso fazer esse registro e aí, de acordo com esse registro que eu fizer no passado, ele vai recalcular para mim o futuro. Então, eu tenho aqui uma recomendação de manutenção preventiva de 6 anos para 2020. Mas se eu já efetuei essa manutenção no ano de 2019, uma vez que eu registro, ele vai apagar esse de 2020 e aí ele vai recalcular, me jogando essa manutenção lá para 2025, essa manutenção preventiva de 6 anos somente lá para 2025. Então, uma ferramenta que me ajuda a gerenciar aí a manutenção, não só preventiva, mas também uma corretiva, a preditiva, né? E me auxilia na manutenção, no gerenciamento da base instalada e eu tenho uma previsibilidade daquilo que eu tenho que fazer futuramente. Então, eu dei aqui alguns exemplos, né? Eu tenho outros equipamentos aqui também. Esse aqui já é um drive de maior potência, então você observa que aquele de menor potência, que tem uma fácil substituição, existe uma previsão de 2025 ele entrar na fase limitada. Já esses de maior potência, a ideia é que ele se mantenha funcional por mais tempo. Então, nem tem a previsão aqui, né? Eu tenho sempre 6 anos, né, de previsibilidade. Então, ano que vem, em 2021, eu vou estar visualizando qual será o ciclo de vida dele em 2026. Então, uma vez registrados esses equipamentos, eu posso aqui colocar o histórico de manutenção dele e também fazer o planejamento das próximas manutenções. Se de uma maneira preditiva você detectou que está com alguma irregularidade no seu equipamento e você já quer fazer a substituição, por exemplo, do ventilador do equipamento, que é recomendado fazer a cada 6 anos, né, neste exemplo aqui, ele está indicando que seja feito em 2022 a manutenção dele. Mas se você detectou que o ventilador já está com problema, né, então você quer fazer neste ano, você pode já fazer a programação dele para este ano, e aí ele entra aqui neste ano de 2020 e você apaga a manutenção a próxima recomendação, que seria 2022. Quando eu pedir para atualizar, na verdade, ele já vai atualizar automaticamente, já vai apagar automaticamente, tá? Bom, esse aqui é um visual da ferramenta quando eu estou construindo ela, né? Mas e se eu quiser emitir um relatório? Nesse caso aqui, eu já emiti um relatório, né, no começo de ano. Nessa planta tinha 51 drives, né? E esse relatório, ele vai me trazer uma série de informações que eu posso apresentar para o meu planejamento, eu posso fazer um planejamento de investimento e aí dedicar realmente uma determinada verba para as próximas ações a serem tomadas. Nesse caso aqui, pessoal, eu fiz a emissão desse relatório. Como eu disse, eu suprimi algumas informações aqui por questão de privacidade, mas é aquele mesmo site que a gente estava tratando da Vale, tá bom? Então, eu só suprimi aquelas informações que são aqui realmente mais relevantes para o cliente, que a gente não poderia divulgar, tá? Para vocês terem uma noção de como que é esse relatório, né? Então, uma vez emitido, ele explica o que está acontecendo na planta e quais as recomendações, né, de atuação. Então, por exemplo, né, de 2020 até 2025, né, foram detectadas que são necessários fazer a manutenção básica de 3 ou 6 anos em... Olá pessoal, tudo bem?
Aqui é o Douglas. A partir desse momento vocês vão perceber aí que a qualidade do áudio caiu bastante porque nós tivemos um problema de conexão. A Ana prontamente entrou com a apresentação e eu liguei para ela, ela me colocou no Viva Voz no computador dela. Então a qualidade do áudio caiu bastante, mas acredito que vai dar para entender, a gente vai chegar até o final, peço desculpa por isso. Espero que vocês tenham gostado até aqui e que continue sendo produtivo. Um abraço, até mais. Então, pessoal, retornando aqui a questão do relatório, a gente tem a planta, né, aquelas informações que nós inserimos na nossa ferramenta, e ele emitiu esse relatório com a planta, né, e as salas elétricas que nós fizemos aquela análise e o levantamento do drive. Ele vai passar algumas recomendações aqui sobre o que nós tratamos na apresentação, a questão da manutenção, do envelhecimento, vai passar algumas orientações até para que isso sirva de embasamento para as decisões que serão tomadas. Ele fala também sobre o ciclo de vida, que é aquilo que eu trouxe na apresentação, como embasamento para a gente entrar aqui nessa ferramenta. E aí o legal é que ele faz essa análise da base instalada, e aqui nesse caso, né, ele traz graficamente qual é a situação, né, dessa planta atualmente. Ele vai falar por sala elétrica. Então eu tenho 82% dos produtos, né, 42 produtos, na minha fase ativa. Já na fase clássica, eu tenho 18%, são 9 produtos. Esse é o momento atual, né, é a fotografia da minha planta. E aí eu tenho também a questão da criticidade. De acordo com as informações que eu fui inserindo lá na minha ferramenta, ele vai calcular para mim a criticidade dessa aplicação. Aqui na minha ferramenta, eu não só insiro os dados do Drive, eu insiro os dados também da aplicação. Eu posso colocar aqui qual é a minha sala elétrica, qual que é o impacto no processo, qual que é o estresse do Drive, como foi feito o comissionamento, algumas observações adicionais, qual a sala elétrica, o tag, o motor. E aí, de acordo com essas informações que eu vou colocar, ele vai calcular para mim qual é o nível de criticidade que esse drive está trabalhando. Então, atualmente, na planta, eu tenho 73% dos drives trabalhando no nível médio. E aí eu já tenho aqui numa situação um pouco mais agravante, né, no alto nível de criticidade, né, 27% dos drives. E de acordo com a aplicação, a temperatura, o torque que ele está trabalhando, ele vai recalculando isso daqui, né? A corrente, né? Então ele vai recalculando isso. Eu tenho aqui também mais uma informação sobre o ciclo de vida, distribuída por criticidade. Então, em criticidade 1, eu tenho aqui bem distribuído drives em ciclo de vida ativo e clássico. Em criticidade 2, eu já tenho aqui uma grande quantidade de drives na fase ativa e um pouco menor aqui a quantidade de drives clássicos. Indo um pouquinho mais adiante, né, eu tenho aqui a proposta do plano de manutenção. Né? Lembrando que isso é gerado automaticamente, tá, pessoal? A ferramenta que gera esse relatório dessa maneira que vocês estão visualizando. Então, eu tenho aqui para cada célula elétrica uma proposta de plano de manutenção, a criticidade e o ciclo de vida. E tem aqui, então, a indicação, né, para a minha planta completa, quais as ações futuras que ele recomenda que eu tome. Manutenção preventiva de 3 ou 6 anos, 9 ou 12, retrofit, substituição. Eu começo a criar aqui a minha previsibilidade aí dos meus investimentos futuros, né, as ações e investimentos. E aí vem um relatório mais detalhado por cada sala elétrica que você tiver. Eu posso detalhar, inclusive, por aplicação, por drive. Finalmente, pessoal, eu venho aqui com uma visão geral, um anexo, a visão geral da minha planta. Nesse caso, eu tenho uma sala elétrica com 34 drives e outra sala elétrica com 17 drives. Além disso, ele vai começar a exibir para mim a situação de cada drive, né? Então, no nível de criticidade 1, que é até que mediano esse nível de criticidade, eu tenho um determinado modelo de inversor de frequência, ele me indica o número de série, o tag, ele é de baixa tensão, low voltage, o estresse dele aqui a gente classificou como médio, né? A gente tem uma ferramenta que classificou como médio, comissionamento de 19
não foi declarado nenhum histórico, mas eu tenho aqui também a previsão para atuação na manutenção preventiva. Então, em 2020, eu já tenho aqui um alerta para esse PM, né, Preventive Maintenance, a manutenção preventiva de 9 anos. Então, já tem um alerta que esse drive precisa ser executado aí, a manutenção preventiva de 9 anos, em 2020. Se eu não tiver condições de executá-lo, eu posso reconfigurar manualmente para 2021. E isso para todos os demais drives, tá? Eu posso fazer isso para todos os drives da planta, né? Então, tem uma visão geral aqui, o que é clássico, o que é limitado, o que vai passar para limitado, né? E o que é ativo no momento, né? E aí, de acordo com o cronograma de manutenção, eu já consigo ter uma visão geral. Além disso, pessoal, ele me disponibiliza também uma planilha, automaticamente que ele faz isso, uma planilha que ele vai mostrar, ano a ano, quais as peças que eu tenho que aplicar para que o equipamento aí se mantenha funcional. Então, aqui, nessa planilha, eu tenho aqui o levantamento que foi feito em campo, a identificação do driver, isso foi feito manualmente, e aí a próxima planilha já é o relatório emitido pela ferramenta. Eu tenho algumas informações que foram suprimidas por questão de confidencialidade, mas eu tenho aqui aquilo que eu posso exibir. Eu tenho o tag do equipamento, o número de série, o modelo, qual que é o frame é o tamanho do equipamento, qual que é o life cycle dele, e aí eu começo a ter uma visão bem interessante aqui do que é recomendado para PM kit de 3 anos, 6 anos, 9, 12 anos, para cada drive. Então, esse modelo aqui do drive, eu tenho os códigos dos PM kits que eu tenho que aplicar. No caso aqui de 9 anos, ele não tem kit de 6 nem de 3 anos. Outros modelos, eles têm o kit de 3, de 6 anos. Já não tem o de 9 nem o de 12. Mas eu já tenho aqui a codificação. Essa codificação você pode consultar tanto a ABB como os parceiros da ABB, pode consultar o mercado para fazer a aquisição. Douglas, mas aqui eu tenho o código, mas como eu sei quando eu tenho que aplicar? Você tem essa informação tanto no relatório aqui, né, que ele emite em PDF, como também lá na planilha. A próxima guia ele exibe qual é o ano que você vai aplicar. E aqui ele tem kit de 3 anos, quando vai ser aplicado, qual investimento que você tem que fazer. Kit de 6 anos, quando vai ser aplicado e qual o investimento. E assim por diante. E aí você tem aqueles 6 anos projetados aí, sabendo o que você tem que fazer e quanto você vai ter que investir, né? Não só o que você tem que fazer, mas também já tem a codificação dos kits que você tem que aplicar a cada inversor de frequência que está instalado aí no seu parque, na sua base instalada. Além disso, também tem os trabalhos, com base neste relatório, a gente entra também com um trabalho de recomendação, informando para vocês quais os drives que vocês têm e quais os drives que vão substituir os drives que vocês têm na base instalada de vocês. Né? Então, qual que é a planta de vocês hoje? Qual pode ser a planta futura? Quais os drives que virão a substituir esses equipamentos que vocês têm instalados hoje? E aí a gente disponibiliza os modelos, os dimensionais, os sistemas elétricos, para já vários de médio e longo prazo, para quando fazer essa transição, né, a transição ocorrer de uma maneira bem tranquila, bem suave, sem grandes impactos aí no negócio. Então, pessoal, eu dei uma aceleradinha aqui no final, até por questão de tempo, né, a gente estourou um pouquinho, a gente teve alguns probleminhas aí na nossa conexão, mas como um todo, né, tentei apresentar aqui de uma maneira bem didática os recursos que nós temos e a maneira como ela pode ajudar vocês aí no gerenciamento de ativos, manutenção preventiva dos seus ativos, especificamente inversores de frequência. Um detalhe, também não aqui nós mostramos inversores de frequência ABB, essa ferramenta ela não é específica para inversores ABB. Você pode inserir aqui também inversores de outros fabricantes que você tenha na sua planta, né?
do gerenciamento de ativos, não só de inversores ADB. Você pode colocar outros inversores de outros fabricantes e também colocar a sua programação de manutenção e investimentos que serão necessários para manter a continuidade operacional da sua planta. A priori, pessoal, é isso que eu gostaria de mostrar. Eu vou abrir aqui agora para perguntas e respostas. Fiquem à vontade para fazer os seus questionamentos, né? Lembrando que esse webinar ele vai estar disponível para vocês também, a gravação, para vocês poderem consultar posteriormente. Né? Eu vou devolver o microfone. Ana. Oi, Douglas. Não, tá bom. Vamos fazer diferente dessa vez. Como a gente está com esse problema do áudio, o seu áudio não está 100% ainda, a gente vai responder, pessoal, todas as perguntas por e-mail, tá? A gente recebeu bastante perguntas. As perguntas que vocês mandaram, nós copiamos, anotamos, está tudo certinho. E a gente vai responder todas por e-mail. A gente pede desculpas, acontece, infelizmente. Fizemos vários testes antes, né? Mas, enfim, bem que foi pelo final, então a gente não foi tão prejudicado. Mas eu queria agradecer a todos pela presença, agradecer quem ficou com a gente aqui essa 1h15, pedir desculpas novamente em nome da BB, em nome do Douglas. E vocês receberão até amanhã o link com a gravação, as perguntas que vocês fizeram respondidas e o material, né, o PPT. Lembrando que praticamente metade da apresentação do Douglas foi na internet, né, utilizando a ferramenta. Então, algumas coisas, de fato, não haverá no PPT, né, no PDF. Mas na gravação, sim, com certeza. Tá bom, gente? Obrigada, um bom dia a todos e espero revê-los em breve, sem problemas de conexão da próxima vez. Tchau, tchau.